Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu quero compartilhar um devocional com os irmãos, extraído do versículo 5, que está escrito assim: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quando nós lemos todo o capítulo, eu encorajo você a ler, sempre antes de ouvir os áudios, ler o capítulo para compreender tudo o que nós vamos compartilhar aqui. Então, quando nós lemos todo o capítulo 12, nós vemos a prisão do apóstolo Pedro. Nós vemos ali que Tiago havia sido morto à espada, porque o rei Herodes havia prendido alguns da igreja, alguns cristãos, a fim de maltratá-los, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que tudo isso estava agradando aos judeus, por quê? Porque os judeus que não haviam se convertido estavam furiosos com a igreja, porque a igreja estava crescendo e eles estavam com o medo, de perder o poder de influência que eles tinham sobre as pessoas, estavam vendo muitos e muitos judeus se convertendo. Então aquele clero ali do judaísmo, vamos dizer assim, os fariseus, os saduceus, eles estavam furiosos. Então a morte de Tiago, a prisão de outros cristãos, estava agradando os judeus. E aí Herodes percebeu isso e fez o quê? Mandou prender Pedro. E aí Pedro é preso, e aí nós lemos esse versículo aqui. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E quando nós lemos a continuidade, nós vemos algo sobrenatural acontecendo com Pedro. É interessante porque a Bíblia diz que Pedro ficou preso e Herodes mandou colocar 4 guardas ali em cada pelotão, vamos dizer assim. Existiam, amados, imagine um cárcere como se Pedro fosse o cara, um assassino, não sei nem como dizer ali, um homem muito perigoso, que a palavra fala que Herodes foi e colocou ali 4 guardas fazendo a vigília em cada um daqueles portões. 4 portões com 4 soldados cada um. E aí 16 homens para deter Pedro, como se Pedro fosse um homem violento, alguém muito perigoso. Aí vem um anjo do Senhor e tira Pedro. Fala: Pedro, ei, levante-se, não tenha medo, coloca aí a sua capa e vamos. E aí Pedro passa pela primeira guarda, pela segunda. Quando ele sai da prisão ali, ele diz: verdadeiramente eu vejo que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar da mão de Herodes e de tudo aquilo que o povo judeu esperava fazer comigo. E enquanto tudo isso acontece, a Bíblia relata ali no versículo 5 que nós lemos que a igreja orava intensamente por Pedro. E nos versículos posteriores nós podemos ver que a igreja estava reunida na casa de Maria e estavam o quê? Orando em prol de Pedro para que ele fosse liberto. Amados, uma das coisas que nós temos vivenciado como igreja é uma certa letargia em relação à oração, à intercessão. Muitas vezes nós colocamos uma religiosidade, vamos dizer assim, na vida de oração, na vida de intercessão. Muitas vezes nós ficamos letárgicos mesmo. É como se nós estivéssemos fora do corpo de Cristo, sem entender que somos membros uns dos outros e não oramos mais, não intercedemos mais pelos nossos irmãos. E aqui nós vemos algo sobrenatural, extraordinário acontecendo em prol da vida de Pedro, que era tão importante para a igreja naquele momento, porque a igreja estava reunida, orando,
Deus poderia ter feito isso sem a oração? Claro, Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas, amados, Deus ama usar a sua igreja, os seus filhos, nós já vimos isso. Nós somos membros uns dos outros, amados. Imagine os membros do nosso corpo, se tirar o nosso braço, o braço sozinho vai morrer, não vai fazer nada. Mas se ele está unido ao corpo, é unido ao corpo que ele tem força, que ele tem vigor, que ele tem ânimo, que ele pode segurar algo, que ele pode empurrar algo. Amados, assim somos nós como igreja, como corpo de Cristo, quando estamos unidos. E isso significa, isso inclui uma vida de oração, de intercessão. Quando nós lemos a palavra, lá em Efésios, no capítulo 6, eu acho tão interessante, Efésios capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus. Vai falar que nós devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus, com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com as sandálias do evangelho da paz, com a espada do Espírito, sabe, amados, com o capacete da salvação. E é interessante que no versículo 18, lá em Efésios capítulo 6, daí o apóstolo Paulo escreve assim, olha, orem no Espírito, depois que ele diz que nós devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus, e ele fala sobre cada parte da armadura, aí no versículo 18 ele diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu gosto de pensar, né, nesse versículo aqui como sendo uma parte da armadura de Deus que está implícita aqui nesse texto. Quando nós pensamos na armadura de Deus, e o apóstolo Paulo fez uma comparação com a armadura que os soldados romanos usavam naquele tempo, tanto que ele fala sobre o capacete, sobre a espada, sobre o escudo, sobre a sandália, sobre a couraça, ou seja, aquela parte que protegia o coração ali, o peito ali dos soldados. Quando o apóstolo Paulo faz essa comparação ali no texto de Efésios, comparando a armadura de Deus com a armadura que os soldados romanos utilizavam, os soldados tinham todas essas partes mencionadas e eles também usavam uma lança. E essa lança eles utilizavam quando o inimigo, quando o adversário estava a uma certa distância. Muitas vezes era para ajudar um amigo, um soldado que eles queriam proteger. Eles olhavam de longe, um soldado via um soldado colega seu de longe sendo atacado e ele usava o quê? Aquela lança e salvava a vida do soldado colega dele ali, do mesmo exército, usando o quê? Uma lança. E nós podemos ver isso implícito aqui na descrição desse texto de Efésios capítulo 6. É como se a nossa oração, amados, a nossa intercessão pelos nossos irmãos fosse essa lança que nós temos para atingir e derrubar o inimigo que tem tentado contra a vida dos nossos irmãos. A igreja ali naquele momento estava orando em prol da vida do apóstolo Pedro, e a palavra fala que o intuito de Herodes era destruir Pedro, era manter ele preso, era colocá-lo sob julgamento. Para quê? Para que ele fosse morto. O intuito era matar a vida de Pedro. Mas a igreja se reuniu em oração, usou a sua lança. Para quê? Para destruir a intenção do inimigo, para destruir a intenção do maligno contra a vida de Pedro. Certa vez o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios que nós não devemos ignorar as intenções de Satanás. Amados, a intenção de Satanás é nos destruir. A intenção de Satanás é destruir a igreja. É claro, nós sabemos que nós nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas a palavra diz que nós estamos ainda vivendo, tanto que Jesus, quando vai orar lá em João, nos capítulos 14, 15, 16, 17,
Quando ele vai orar pela igreja, lá no capítulo 17, ele diz assim: eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os proteja do maligno. Amados, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas nós ainda vivemos nesse mundo e pela palavra nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. Satanás tenta contra a vida de quem? Da igreja. Por quê? Porque é a igreja que manifesta a vida de Cristo. É a igreja que leva a salvação, a mensagem da salvação para o mundo. Vocês acham que Satanás está feliz com isso? É claro que não, ele tenta destruir. Foi isso que estava acontecendo ali com Pedro. Pedro era o principal porta-voz nesse momento. Era Pedro que era o principal porta-voz da igreja, que lançava a mensagem de vida, as boas novas do evangelho. Qual era a tentativa contra a vida de Pedro, por meio ali do rei Herodes? Era destruir Pedro, era matar Pedro. E o que a igreja fez? Orou intensamente pela vida de Pedro e Pedro foi liberto. Amados, nós precisamos compreender que nós somos o corpo de Cristo, membros uns dos outros. Não é só orar pelos irmãos que fazem parte da mesma congregação que nós. Ah, aquele outro irmão eu nem conheço direito. Não, mas nós precisamos começar a entender, sair dessa letargia que nós estamos como igreja. Ei, amados, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Precisamos estar atentos e perseverarmos na oração por todos os santos. Ah, amados, eu falo isso e eu me incluo nisso. Eu tenho orado ao Senhor e pedido: Senhor, me tira dessa letargia. Ainda que eu ore, mas parece que assim, tudo bem, tá acontecendo isso. Amados, que eu e você nós possamos compreender essa realidade, que é uma realidade espiritual e sobrenatural, de nós sermos o corpo de Cristo, de nós sermos membros uns dos outros. Sabe, não orar somente por aqueles que... Não vou começar a orar, não, só oro pelos que seguem o Ministério Vida. Os outros irmãos que... Não, amados, não funciona assim. Que nós possamos orar pelos nossos irmãos em Cristo. Que nós possamos interceder, clamar. A palavra fala em Tiago que a oração do justo é poderosa e eficaz. E nós precisamos aprender a viver essa vida de oração e de intercessão pelos nossos amados. Precisamos deixar duas coisas para trás: essa letargia que tem nos deixado apáticos diante das situações. Nós parece que recorremos a todas as coisas desse mundo, a sabedoria desse mundo, mas não recorremos à oração, à nossa fé em Deus. Sabe, amados, é Cristo Jesus que é poderoso para nos salvar, para nos resgatar. Precisamos sair dessa letargia e precisamos também sair do egoísmo. Muitas vezes não oramos porque só pensamos em nós mesmos, só pensamos no nosso umbigo, só oramos por nós mesmos. Que o Senhor nos desperte hoje como igreja. E eu, como já falei, amados, eu me incluo nisso. Que nós, como corpo de Cristo, sejamos despertados hoje, para que nós possamos orar, clamar, interceder pelos nossos irmãos, aqueles que têm passado por perseguições, aqueles que têm sofrido com enfermidades, aqueles que têm sofrido todo tipo de luta, de angústia em sua família. Que eu e você possamos orar pelos nossos irmãos, em nome de Jesus, que possamos compreender o poder da oração, porque a oração do justo é poderosa e é eficaz, e nós somos os justos, aqueles que foram justificados por Cristo Jesus, e porque fomos justificados, o Senhor nos tornou aceitáveis a Ele, nos tornou justos diante dEle. E quando nós oramos, amados, por meio do nome e do sangue de Jesus, é o poder de Deus que é liberado. É o poder de Deus que é liberado através de nós. Não é uma oração por causa do nosso poder. As pessoas não são libertas simplesmente por causa da nossa oração. Mas quando nós oramos, nós estamos declarando que nós confiamos no poder de Deus atuando na vida dos nossos irmãos, levando cura, levando restauração, levando poder, levando libertação. Que eu e você possamos viver assim, e que nós sejamos despertados hoje desse sono que muitas vezes nós temos vivido em relação à oração, ao clamor, à súplica
uns pelos outros. Assim como o apóstolo Paulo escreveu ali em Efésios, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Nesse dia eu quero orar pela vida dos meus irmãos, Pai. Pai, aqueles que têm enfrentado enfermidades, que se manifeste mesmo o poder do Senhor, que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder, que haja cura, que haja restauração, em nome de Jesus. Aqueles que estão sendo perseguidos, que eles sejam fortalecidos no Senhor e sejam perseverantes em fé na suficiência de Cristo Jesus. Pai, aqueles que têm sofrido aflições, angústias, lutas em sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. Senhor, dá sabedoria aos meus irmãos, multiplica a tua graça sobre a vida dos meus irmãos, que eles possam atravessar tudo isso e, como está escrito em Efésios no capítulo 6, eles se revistam com toda a armadura de Deus, resistam às ciladas do diabo e vençam o dia mau, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos com a força do seu poder. Pai, eu oro para que os meus irmãos conheçam plenamente a sua vontade para eles. Pai, eu oro para que os meus irmãos conheçam o seu amor e, como está escrito em Efésios 3, conhecendo a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do seu amor, eles sejam cheios, plenos da tua presença, Senhor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que o entendimento deles seja iluminado, para que eles compreendam a tua vontade, a tua verdade. Espírito Santo, que eles compreendam que o Senhor é o nosso maior mestre, o Senhor é aquele que nos guia, é aquele que dirige os nossos passos. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que aqueles que estão num sono, que parece que eles estão letárgicos, não têm compreendido a vida no Espírito, que haja um despertamento hoje, em nome de Jesus, que haja um despertamento hoje na tua igreja, Pai, a todos os meus irmãos que estão ouvindo esse áudio hoje, que eles sejam despertados, encorajados, vivificados, renovados, que haja uma renovação da fé, que eles confiem plenamente no teu poder, na força do seu poder, que eles entendam que eles são fortes por estarem no Senhor, não é na força deles, na capacidade deles, mas é na força que vem do Senhor, Pai. Que os meus irmãos compreendam isso e que eu e os meus irmãos juntos, como igreja, como corpo de Cristo, nós perseveremos em oração uns pelos outros, para que em nome de Jesus a tua igreja avance, rompa com todos os limites, que o inimigo, as tentativas do inferno contra a nossa vida caia por terra, porque como está escrito, as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e nós avançaremos, Pai, em ousadia, em poder, em amor, para a sua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês e que nós sejamos fortalecidos no Senhor, encorajados e animados e renovados nesse dia, em nome de Jesus. Um grande abraço e até amanhã.